Depois de quase 3 anos, a pandemia de Covid está dando sinais de fim, mas os rastros deixados por ela não. Tanto que alguns especialistas já falam na chegada de uma nova pandemia entre nós no mundo todo, de doenças mais silenciosas e talvez por isso mais perigosas. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outros transtornos da mente nunca tiveram tanto espaço na vida das pessoas como agora. Nunca teve tanta gente se sentindo exausta. Mas será que depois de tantos traumas não é normal a gente se sentir assim? Quando que a tristeza, o cansaço, o estresse viram doença? E o que a gente faz com eles? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Leopoldo Rosa e esse é o Primeira Dose. Vamos falar de saúde? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje o psiquiatra, colunista do nosso portal Infovital, Dr. Ciro Massi. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, queria começar essa nossa conversa com esse tema que eu trouxe aqui. A gente está acabando esse período de pandemia que todo mundo acho que enlouqueceu um pouco com tudo isso que aconteceu. E a gente está enfrentando agora os resquícios, né, dessa loucura que a gente enfrentou. Existe uma pandemia, uma epidemia de ansiedade, depressão, estresse que está rolando entre as pessoas? Existe, está comprovado. Algumas pessoas falam em terceira onda, né, da Covid. Então você teve a primeira onda, que foi o Covid propriamente dito, você teve uma segunda onda, que foi as consequências imediatas, físicas mesmo, e a terceira onda, que é a consequência sobre as emoções, sobre o comportamento, também as funções cognitivas que a gente chama, né? A capacidade de decisão, de tomada de decisão, a capacidade de antevisão, né? De trabalho, enfim, memória, né? Tá pegando muito a memória. E por duas razões principais. A primeira é das pessoas que tiveram Covid, efetivamente, o vírus ele é altamente inflamatório. Então, a doença Covid é altamente inflamatória. Inflama cérebro também, né? E essa inflamação do cérebro afeta as emoções e afeta as funções cognitivas. Não é só se sentir triste, se sentir ansioso, se sentir estressado, mas também ter diminuição da capacidade de, por exemplo, relaxar e dormir, ter uma boa noite de sono, a capacidade de pensar, tomar decisão, a memória, né? As diversas formas de memória, são várias, elas estão comprometidas. Então, assim, se a mente saudável, né? Os transtornos psiquiátricos já eram um problema de população, né? Agora piorou. Piorou bem mais. Agora, como que a gente identifica? Porque eu acho que em algum grau, talvez, seja normal a gente ter episódios que eu estou um pouco mais ansioso, agitado, um pouco mais estressado ou um pouco mais triste. Como que eu descubro o limite em que esses comportamentos ou esse humor um pouco mais para cá ou mais para lá vira algo que eu preciso me preocupar e pode ser uma doença, preciso procurar um médico? Basicamente, quando começa a afetar o seu cotidiano. Então, assim, está afetando a sua capacidade de trabalho, afetando a sua capacidade de relacionamento interpessoal, está afetando a sua capacidade de se sentir bem, de se sentir feliz, de ter qualidade de vida, está afetando o seu sono, enfim, mudou alguma coisa de maneira negativa dentro da sua vida? Se a resposta for sim, vai esclarecer esse diagnóstico, tá? Infelizmente, existem dois grandes problemas, pelo menos, né, nessa procura por ajuda, né? O primeiro é o preconceito. O grande inimigo da mente saudável é o preconceito, né? Então, dizer que psiquiatra é médico de louco, ou que não, você tem que ser forte, né? Que isso é fraqueza. Isso é uma besteira. Se você falar isso, não fala, porque é uma bobagem, tá? Uma bobagem. Então, assim, psiquiatra é um médico especialista, como outro qualquer, e ele cuida da mente, né? Ele cuida do comportamento humano. Então, assim, o preconceito é um horror, né? Então, hoje existe a chamada psicofobia, né? Que é o medo dos transtornos emocionais e o preconceito contra os transtornos emocionais, que é um horror, né? Você não ri, por exemplo, de alguém que tem, sei lá, câncer. Ele teve câncer. Diabetes, né? Diabetes. Ele tá diabético, não pode comer doce. Ele tá com câncer, ele tá magrelo. Mas que isso? Mas, infelizmente, algumas pessoas falam, ele é pancada, ele é psicótico, e não é nem disso. só risada, não. Até numa entrevista de emprego. Uma pessoa vai numa entrevista de emprego e ela fala, eu tenho diabetes, ok. Agora, eu tenho transtorno de ansiedade e depressão. Opa! E será que eu contrato esse daí? É verdade. Então, assim, esse é o primeiro problema, né?
E o segundo problema é achar, não, todo mundo tem isso, né? É achar que, não, olha, tá todo mundo estressado, tá todo mundo inquieto, ninguém tá dormindo bem, então deixa acontecer, então né? deixa acontecer porque é assim mesmo. Não, não é. Né? Quando você fala em normalidade, você está falando tanto de uma curva, né, de população, quanto da aceitação daquilo como norma, né? E não é norma, não é para aceitar isso, né? Então, assim, não tem que ter preconceito, não pode ter preconceito, não aceite pessoas preconceituosas. Hoje, por exemplo, no Brasil, eu acredito que já está, a nossa sociedade está evoluindo, né? Com altos e baixos, mas está evoluindo. Uma coisa, por exemplo, que já não se aceita é racismo. Sim. Né? Que bom, né? Que bom, né? Mas se você pensar em 10, 20, 30 anos atrás, o racismo era uma norma. Né? Falavam tranquilamente de maneira racista. Não se aceita mais isso. Ou sobre a sexualidade das pessoas. Né? Hoje não se aceita que você fale isso. Isso tem que acontecer com transtorno mental. Isso tem que acontecer com transtorno mental. É impossível, é inaceitável que as pessoas, da mesma maneira que tinham racismo, da mesma maneira que tinham preconceito com escolhas da sexualidade, tenham preconceito com transtornos mentais. O que é isso? Né? Então não pode. Então esse é um problemaço. Né? Notícia boa. Vamos passar para a notícia boa, né? Eu tenho visto cada vez mais famosos falando publicamente. Isso é ótimo, né? Porque as pessoas acabam motivadas a falar também, né? A procurar, né? Então, assim, cada vez que um famoso vai e fala, olha, eu parei, eu dei um tempo na minha carreira porque eu estava muito estressado, porque eu estava com pânico, porque eu tinha depressão, porque eu tinha ansiedade. Fantástico, cara, fantástico. Recentemente a gente teve aqui no Brasil o Rock in Rio e aí o Justin Bieber, que é um cantor de projeção internacional, quase não veio porque está ali num tratamento de depressão, de ansiedade, e aí falou que vai dar um tempo na carreira, na turnê, por causa dessas questões. Isso virou assunto no mundo inteiro e uma discussão pertinente, né? E ele influencia uma geração aí de jovens, geração YZ, que está altamente deprimida e ansiosa, né? Como é importante, porque aí eu vi nas redes sociais muita gente falando, olha que bom que ele falou isso, porque eu também tô assim, e ninguém me entende, e agora talvez as pessoas me entendam. Então, essa solidariedade, essa empatia é muito importante para quem está passando por isso, né? Muda a norma social, muda de uma situação de preconceito, de ser quase que uma escória para virar uma normalidade que é. Né? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, muitas pessoas têm estatística, essa estatística foi quebrada depois do Covid, ela aumentou demais, mas tem uma estatística olha, tantas pessoas vão ter transtorno de pânico, tantas pessoas vão ter transtorno de ansiedade, tantas pessoas vão ter depressão, transtorno obsessivo compulsivo, dependência química, e aí vai, né? E tem um fato muito interessante que é o que a Organização Mundial da Saúde, ou como a Organização Mundial da Saúde, passou a encarar os transtornos psiquiátricos, né? Então, é mais ou menos na década de 1980, 1990, mais ou menos, o grande enfoque na Organização Mundial da Saúde era para as doenças que matavam, né? Diabetes, coração, enfim, câncer. Eles passaram a olhar as doenças que causam incapacitação, desabilitação em termos técnicos, né? E eles passaram, e aí o que se descobriu é que das 10 doenças que mais causam incapacidade em vida, 5 são psiquiátricas. Então, depois disso, nos Estados Unidos, né, houve a década do cérebro, botaram muito dinheiro para tentar entender como é que o comportamento acontece, como é que as doenças acontecem, e a psiquiatria deu um up, assim, uma evolução em 10 anos. Porque é muito louco, né, doutor? Porque uma pessoa com ansiedade ou depressão, e eu tô falando basicamente dessas duas, mas a gente pode estender para várias outras, pode viver absolutamente uma vida normal sem lembrar que essas doenças existem, ou pode ficar num estado absolutamente incapacitante se ela deixar isso evoluir sem tratamento, né? A incapacitação, ela é um contínuo, né? Ela vai desde daquilo de eu não conseguir fazer bem as minhas... eu não atingir todo o meu potencial, né? Até o ponto de não sair mais de casa, né? Então, ela é um contínuo. Quando você fala de incapacitação, vem desde isso. O indivíduo está conseguindo todo o seu potencial, ele está tendo alegria, qualidade de vida, contentamento, ele está chegando na sua potencialidade, sim ou não? Né? É interessante isso, porque muita gente nem sabe, esse assunto de potencial humano muitas vezes está restrito a consultores, a coaches, né?
E não é. Na verdade, assim, a condição de possibilidade, né? A base da realização pessoal é uma mente saudável. Né? Isso é assunto de psiquiatra. Né? Então, é uma coisa assim, não estou conseguindo, poxa, dá uma checada antes de você aplicar estratégias, se não tem alguma coisa que está impedindo. Né? Eu costumo comparar com um personal trainer. Né? Então, antes de você contratar um personal trainer, faz um exame médico para ver tua capacidade física, para ver se não tem algum impedimento, né? Se não tem um pé torto, né? Vamos falar em termos bem simples. A mesma coisa com a saúde mental, né? Procurar um psiquiatra, eu tenho um transtorno que está impedindo, né? de estar atingindo esse meu potencial. A nossa pauta é ansiedade e depressão. Então, por exemplo, no caso da ansiedade, ela é tão prevalente assim, ela atinge tantas pessoas num determinado tempo, né? Ela é tão prevalente que as pessoas acabam achando que é normal, que é assim mesmo. Não é assim mesmo, né? Infelizmente, nós temos aí uma triste comemoração, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O Brasil é conhecido como um país alegre, como as pessoas extrovertidas, brincando. Não é não, tá? Não é. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Dentro do Brasil, o estado de São Paulo é mais, e a região metropolitana de São Paulo estoura a boca. Né? Só perdemos para os Estados Unidos, só perdemos para Nova York. E aí eu vou fazer uma crítica aqui ao sistema público de saúde, porque diante de dados como esses, um dos especialistas mais difíceis de se acessar no sistema público de saúde é o psiquiatra e o psicólogo. O psicólogo, para se conseguir no sistema público de saúde, é dificílimo. Para você ter acesso a um psiquiatra, você precisa passar por uma triagem longuíssima para chegar no sistema público de saúde a um psiquiatra. Diante de um dado como esse que o doutor está trazendo, esses profissionais deviam ser muito mais de fácil acesso, né, para a população. Opa, não tenha dúvida. E profissional capacitado é o que não falta, tem bastante. Sim. O que falta é uma decisão pública, né, uma decisão democrática como essa pública. Que o doutor falou dos Estados Unidos, né? Que decidiu fazer uma década do cérebro. E botar muito dinheiro e passar a entender a coisa. Mas assim, eu acho importante a gente entender o seguinte. O que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é uma antecipação, uma pré-ocupação. Né? A preocupação é um dos sintomas e ele tem sintomas tanto corporais quanto sintomas mentais. Sintomas corporais incluem, por exemplo, tensão muscular, né? Dor nas costas. Tem muita gente, né? Tem dor nas costas, mas todo mundo tem dor nas costas. Não é para ter dor nas costas, entendeu? Não é para ficar tenso, ter dor lombar sem nenhum trauma, sem nenhum machucado, nenhum motivo ortopédico, né? Para ter aquilo. Outros sintomas incluem, por exemplo, suores nas mãos, né? Taquicardia, batedeira no coração, diarreia, ou prisão de ventre, mas o mais comum é diarreia, enfim, sintomas corporais que estão indicando essa ansiedade. O aperto no peito é o clássico, né? Sentir um aperto no peito e as borboletas aqui no estômago. E a preocupação constante, a tensão constante, né? Na verdade, o que está indicando a ansiedade é uma desregulação de um dos nossos sistemas, que é o sistema de resposta a ameaças, né? Então, assim, todos nós temos vários sistemas que respondem ao que está acontecendo. Né? Por exemplo, eu tenho um sistema que responde à temperatura, né? No ambiente. Então, eu entro num lugar cuja temperatura está mais elevada, eu tenho uma sensação corporal que eu chamo de calor e tenho sintomas objetivos. Por exemplo, eu fico suado, fico com lassidão, fico largadão. Né? Aí eu ligo o ar-condicionado. Ou o contrário, a temperatura está muito baixa. E aí eu começo a sentir frio, começo a ter tremores, né? E aí eu ponho um cobertor, né? Ligo o ar quente. E existe um sistema do nosso organismo que responde a ameaças que possam estar acontecendo. Tem que existir, né? Estou atravessando a rua aí, né, no escuro, vem uma figura tenebrosa, vaza, cai fora. Né? Agora, esse sistema pode desregular. Então, assim como existem pessoas que sentem mais calor ou que sentem mais frio que a maioria das pessoas, existem pessoas que sentem mais ameaça que a maioria das pessoas. Isso nós chamamos de ansiedade. Então, ela pode se exteriorizar como uma preocupação, pode se exteriorizar como um medo, como um grande medo, temor, né?
Então é esse sistema que está desregulado. Então, assim, a primeira coisa que o psiquiatra vai ver é se esse sistema está desregulado, se tem um motivo biológico, não unicamente cerebral, para ele estar desregulado. Por exemplo, uma baixa de glicose no sangue, por exemplo, um problema de tireoide. Né? Psiquiatras são médicos, então a primeira investigação é orgânica. E depois disso você vai ver, tem uma história de vida para o cérebro chegar nessa situação. Como é que esse sistema desregulou? Então aí você pode ter traumas de infância, você pode ter situações traumáticas, né, na vida do indivíduo, você pode ter esquemas que a gente chama, né? Por exemplo, o indivíduo foi criado numa família em que todo mundo anda ansioso, né? Então ele era reforçado de maneira positiva, ele era elogiado quando ele estava muito preocupado com as coisas, e ele era punido se ele estava lá tranquilão, relaxado, né? Enfim, aí você vai numa linha do tempo voltando para entender como é que esse sistema desregulou. Mas o ponto final, tudo desemboca nesse sistema que desregulou. E é importante que seja visto se não existem motivos biológicos para isso, e é importante que seja visto a história do indivíduo em que chegou aquilo. Até mesmo chegar em épocas muito remotas, né? Se você pensar na história da humanidade, você vai ver que as pessoas que eram muito tranquilonas, né? Estou falando aí da savana africana, elas morreram, né? Elas não sobreviviam. Então, assim, nós herdamos, nós nascemos, vem de fábrica um estado de preocupação, de tensão, de antecipação de problemas. É nosso, é do ser humano. É para se proteger. É para se proteger. Então, assim, tem que ter isso. Só que isso pode exagerar. Em que situações, por exemplo... Então, assim, deixando mais claro, nós temos um sistema de resposta a ameaças, esse é o ponto final, né? O término do caminho, mas nós temos todo um caminho para chegar nisso. Existem vários motivos para chegar nisso, né? Um motivo, por exemplo, é cultural também, né? Enquanto as pessoas moravam no campo, basicamente no campo, cidades menores, todo mundo se conhecia, já se sabia o que podia esperar de um de outro e a vida era mais ou menos previsível, o que ia acontecer, né? Dentro de um panorama mais amplo. Quando as pessoas vieram para as grandes cidades, a competição tomou conta, as pessoas não se conheciam, então elas tinham que provar o seu próprio valor. Então, surgiu uma coisa que não era muito conhecida no campo, que era uma competição insana, né? Isso gera um estado de tensão, um estado de ansiedade. Além disso, como é que eu vou saber, né, se eu estou alcançando aquilo que eu quero ou que eu não quero? Então, o termômetro que a gente usa, a escala que a gente usa para esse tipo de coisa, muitas vezes é a posse, né? É o carro que eu tenho. E aí eu começo a me comparar com o outro e acho que eu estou atrás, e aí eu realmente fico muito ansioso. Rede social é doido para isso, né? Nossa. Você fica olhando nas redes sociais, eu estou atrasado, eu estou assim, estou assado. E aí você sai do estado de ansiedade e vai para a evolução da ansiedade, que é a depressão. O doutor falou, né, das redes sociais, que eu acho que é um gatilho de ansiedade para muita gente. E outra coisa ali no contexto das grandes cidades é a violência urbana, né? O doutor falou sobre esse nosso instinto de defesa. Quando você sai para trabalhar numa cidade como São Paulo, você tem medo de ser assaltado, você tem medo disso, você tem medo daquilo. Você ouviu na televisão que naquele lugar que eu passo todo dia tá tendo uma onda de assaltos, ou um colega postou ontem que foi assaltado em tal lugar. Essas coisas também vão causando na gente essa sensação de que preciso me proteger. De insegurança. Então aí você já vai meio tenso, já vai meio pronto não para reagir necessariamente a um assalto, mas para tomar uma atitude de proteção, sim, né? Fechar o vidro, ou preciso entregar o celular, ou não sei o quê. As pessoas estão o tempo inteiro numa situação de tensão e ansiedade, né? Ou sendo estimuladas a tomar essa... E o sistema de resposta à ameaça, que a gente está comentando até agora, está sendo estimulado diuturnamente. De noite, essa situação. Acabou de sair uma pesquisa hoje, ainda para complicar, quando a gente está fazendo essa gravação aqui, nós estamos em época pré-eleição, né? Vai que alguém assiste mais tarde. Então, assim, nós estamos em época pré-eleição e acabou de sair uma pesquisa hoje da Folha mostrando que mais ou menos 2 entre cada 3 pessoas estão com medo de ser agredidas fisicamente por diferença política, né? Então, assim, além de uma insegurança física de ser assaltado, você ainda tem uma insegurança de estupidez humana por discordar da opinião do próximo, né? Que é uma estupidez, imagina.
outro discorda, e daí, né? Então, assim, você vive uma situação em que esse sistema está sendo mega estimulado, né? É um problemaço. Isso é triste, na verdade. Agora, eu interrompi quando o doutor ia falar que a ansiedade acaba levando à depressão. Depressão. Então, assim, ânsia, vamos compreender então. Você fica num estado de tensão, num estado de alerta, num estado vai acontecer alguma coisa de ruim, né? Isso tira as suas capacidades, a tua plena potencialidade de realizar suas coisas na vida, né? Você realiza menos. Além disso, se você se comparar demais, né? Se comparar demais, não, se você se comparar, né, muito com as outras pessoas, você vai estar fadado ao fracasso, porque sempre vai ter alguém que vai estar conquistando coisas a mais, sempre vai ter pessoas que vão ter conquistando a menos, as circunstâncias são totalmente diferentes, os temperamentos, personalidades são diferentes. E aí, se você entra nessa de ficar se comparando, você nunca vai alcançar, ou melhor, você vai achar que não está conseguindo alcançar tudo que seria possível nessa vida. Isso não é verdade. Para algumas pessoas, existe realmente um comprometimento das suas aptidões, da sua potencialidade. Então, ela tenta, não consegue, né, por conta de uma ansiedade que não foi bem tratada, o resultado é bem ruim, ela se frustra e muitas vezes entra no que a gente chama de um estado de impotência adquirida, a sensação de que faça eu o que fizer, eu não tenho resultados práticos na minha vida, né? Esse é o modelo clássico de depressão. Então aí ele saiu, às vezes a ansiedade, às vezes não, muitas vezes a ansiedade anda junto com a depressão. Então o indivíduo fica tenso, fica preocupado e tem a sensação de que ele está impotente diante da vida, de que ele não consegue atingir os resultados que ele gostaria, do seu potencial e esses resultados práticos mesmo, né? Ele não consegue atingir as coisas que estariam ao alcance dele, né? A depressão pode afetar isso. Então é um clássico em psiquiatria. Ansiedade maltratada acaba desencadeando depressão. E aí, eu vou fazer uma pergunta bem leiga, tá, doutor? De uma pessoa que, e aí, experiência pessoal, fui diagnosticado com ansiedade faz 6 anos e só consegui o diagnóstico quando ela tomou sintomas físicos, porque até então é isso, a gente acha que é normal, tô ansioso, todo mundo tá, minha profissão, e o jornalismo, sempre trabalhei com notícia, né, acaba deixando a gente sempre muito agitado, então, tá tudo bem e tal, e quando ela tomou sintomas físicos, aí você começa, opa, acho que essa taquicardia pode não ser tão normal e tremer durante o expediente também não. Aí você vai começando a perceber que acho que eu preciso ir ao médico. Mas quando uma pessoa tem ansiedade, em geral a gente acaba, quando você vai para a linha medicamentosa, e foi minha primeira, na época eu não conhecia a Jolivie, não conhecia as possibilidades não medicamentosas, você vai para um medicamento que dá uma acalmada no teu sistema nervoso. Quando uma pessoa está em depressão, o tratamento tradicional são remédios que dão uma levantada nesse sistema nervoso. Uma pessoa que tem as duas coisas, como que a gente trata? Olha só, eu trabalho, a minha linha de trabalho é a psiquiatria integrativa. Então, o que é isso, né? Você integra a medicina convencional, não é para ser abandonada, ela faz milagres, né? Desde o tratamento de câncer, por exemplo, né? Como evoluiu. E mesmo dentro de psiquiatria, você tem uma evolução impensável, com medidas tanto não medicamentosas, quanto medicamentosas, mas de fundo natural. Então eu uso muito a fitoterapia, uso muito homeopáticos, né, homeopatizados, e uso muito nutracêuticos, nutrientes, vitaminas, minerais, enfim. Então você, unindo as duas forças, uma que combate a doença e a outra que fortalece o organismo, você consegue ter resultados melhores, né? Por isso que tanta gente está procurando os médicos que trabalham com medicina integrativa, não no sentido de serem naturebas, né? Não é uma questão filosófica, é que o resultado é bem melhor, né? Basta você pensar que se você combate a doença com uma mão, fortalece o organismo com o outro, o teu resultado vai ser melhor. E aquilo é customizado, aquilo é individualizado, né? Então, não é o paciente que tem que se adequar ao remédio, ao tratamento, mas é o tratamento que tem que se adequar às necessidades do paciente. Então, essa é a minha rotina. Agora, isso precisa também ficar muito claro. Muitos remédios dependem de como você utiliza. Então, por exemplo, os antidepressivos,
que são muito utilizados tanto na depressão quanto nos transtornos de ansiedade, eles normalizam o funcionamento do cérebro. Eles não são como os antigos diazepínicos, né? Como o clonazepam, bromazepam, diazepam, enfim, né? Que esses sim vão lá e desligam a chave geral, o indivíduo até fica às vezes meio pastel, pode chegar à dependência. O antidepressivo não. O antidepressivo ele normaliza a transmissão química do cérebro. A gente não pode ter preconceito contra esse tipo de medicamento, desde que um médico qualificado esteja tanto introduzindo quanto retirando. Porque introduzir é fácil, o problema é retirar. É o grande problema dos antidepressivos. Muitos não especialistas em psiquiatria introduzem antidepressivo e têm dificuldade na hora da retirada, né? Como é que ele vai fazer isso? E assim, mas é muito importante. Uma das grandes causas de fracasso das pessoas que fazem uso de antidepressivo, tanto para ansiedade quanto para depressão, é o seguinte, olha, se você esquecer tudo que eu falei até agora, guarda isso. Uma das maiores causas de fracasso no tratamento para quem faz uso de antidepressivo é aumentar a dose quando não se sente bem, diminuir a dose quando está se sentindo bem. Então, não estou me sentindo bem, eu aumento a dose por conta própria. Estou me sentindo bem, eu diminuo a dose por conta própria. Não faça isso de maneira alguma. Porque como ele normaliza a transmissão química do cérebro, é uma catástrofe quando isso acontece. E é uma das principais causas de fracasso no tratamento. Então, se esquecer tudo, esquece até meu nome, não tem problema. É Ciro, tá? Mas se quer esquecer, não tem problema nenhum. Mas não esquece isso. Está tomando antidepressivo, não pode aumentar se estiver se sentindo mal, não pode diminuir se estiver se sentindo bem. E assim, não pode ter preconceito, né? Assim, eu uso óculos. Se eu tirar meu óculos, olha, eu fico aqui e não enxergo nada. Tem gente que precisa do remédio, pelo menos durante uma fase da sua vida. A gente não tem preconceito contra alguém que tome anti-inflamatório ou analgésico porque bateu o dedão do pé. Por que vai ter de alguém que precise de um medicamento pelo menos uma parte da sua vida? Então hoje, a grande vantagem da medicação e tanto natural quanto não natural, é preparar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões, para que aí sim ele possa fazer as mudanças de vida que são necessárias. Então ficar só no remédio não adianta, mas você prepara o cérebro para suas novas mudanças e o resultado assim, por isso, quais são os melhores resultados? Quando você alia o tratamento medicamentoso, principalmente com várias formas de psicoterapia, verbais e corporais. Aí é campeão. Então você une as forças. E a grande vantagem da medicação, repito, é preparar o cérebro para a plasticidade, para as mudanças que ele está exigindo. Legal. Bom, eu pedi para algumas pessoas que nos acompanham mandarem perguntas, e aí chegou uma que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é aqui da Bruna Martins. Ela pergunta qual é o melhor caminho para fazer o desmame do remédio. Bruna, médico. Assim, existem alguns tipos de remédio exigem que você introduza um outro para depois retirar. Alguns tipos de benzodiazepínico é clássico, então dependendo do benzodiazepínico você vai ter que introduzir um outro para diminuir a dependência para depois ir retirando, né? Indutores de sono, outro problemão. Então tem muita gente para retirar, então assim, tem que ser médico. Normalmente a retirada de antidepressivo especificamente, ela é feita numa redução de dose progressiva, você vai intercalando em cada dia, você vai retirando, vai observando corpo a corpo, vai vendo o que está acontecendo e vai fazendo aquilo. Agora, tem que estar muito atento, por quê? Porque a retirada pode ter alguns efeitos, então precisa saber fazer isso, e você fica muito atento se não está tendo uma recaída ou uma recidiva da doença. A diferença da recaída é que está indo tudo bem e de repente cai, né? E a recidiva é que estava ótimo, teve alta e a doença voltou, o transtorno voltou, né? A diferença é essa. Então você fica muito atento na retirada para essa situação, né? Então dá para retirar? Dá. Normalmente o antidepressivo nunca se retira com menos de 8 meses, né? Porque é o tempo mínimo necessário para ele reformatar os circuitos do cérebro para que possam ocorrer as mudanças de vida que a pessoa quer, né? Então, normalmente não se retira antes de 8 meses. Depois disso, passou um ano e tal, aí, olha, idealmente seria um psiquiatra que vai ver o que está acontecendo para ver se dá para fazer essa retirada, de que modo, né? Mas é coisa de especialista mesmo. A Mirella Leme, que é aqui da nossa equipe, o doutor conhece,
tá perguntando sobre efeitos colaterais do Zolpidem. Isso porque virou uma piada na internet nas últimas semanas o caso de um jovem que contou que sofreu alucinações depois de tomar o Zolpidem. E aí as pessoas começaram a ficar com medo do remédio. Então não pode tomar, para de tomar, interrompe tomar o remédio. Isso pode acontecer, as pessoas têm que interromper, enfim, porque virou uma coisa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer remédio, né? Então, uma frase clássica, a diferença de remédio e veneno é dose. Existem alguns remédios que entram na moda, já teve vários, né? Então, toma Rivotril, né, que é o clonazepam, dá Rivotril para ele, ou dá o fenobarbital, dá Gardenal, né? Lembra, né? O Gardenal, dá Gardenal para ele, agora tá na onda o Zolpidem. Então, cada época tem um remédio que entra aí no foco popular. Assim, nenhum remédio pode ser tomado de maneira indiscriminada, nenhum remédio é panaceia universal. Tome isso aqui que não tem problema, isso não existe, né? Então, assim, tem que ser bem orientado, tem que conversar com os médicos, né? Tem que ser visto e não dá nunca para você pensar que pode ficar tomando indiscriminadamente e pior, como eu acabei de falar, né? Aumenta quando acha que precisa, diminui quando acha que não precisa, não é bem assim. Tem que ter acompanhamento médico, né? Então, você tem que ter o teu médico de confiança que você possa conversar e às vezes é interessante ficar modificando a medicação para o organismo não se adaptar e sempre lembrar que nenhum remédio ele consegue contraditar os hábitos de vida, né? Então você imagina um indivíduo que tenha lá um pé machucado e ele insiste em ter pé machucado, né? Ele insiste em ter o prego, entrou um prego no pé. Ele não tira o prego do pé e fica pedindo para o médico dar remédio para dor. Não dá, tem que tirar o prego. Então assim, existem vários hábitos de vida que prejudicam o sono. Então, ao mesmo tempo que toma uma medicação indutora de sono, é necessário que realmente mude os hábitos. Quer dizer, é impossível que você vá ficar ligado em rede social, assistindo catástrofe na televisão ou filme de terror numa dessas redes aí de TV, né? Não quero ficar falando o nome, e quer adormecer. Adormecer é um processo, né? Você não consegue, ninguém consegue desligar do nada. Agora está na hora de dormir. Pum! Isso não existe. Você vai se desligando pelo menos 2 horas antes, né? Diminuindo a catástrofe. Não vai entrar em grupo de discussão que vai te estressar. Não vai ficar vendo notícia de catástrofe no jornal. Não vai ficar assistindo filme de terror. Porque tudo isso vai estimular o sistema de resposta a ameaças e não vai permitir você adormecer. Uma coisa é adormecer, outra coisa é dormir, desligar. O remédio vai lá e desliga. Você está querendo substituir hábitos de vida saudáveis por um comprimido mágico que você toma e pim, desliga. Não é assim. O doutor falou sobre hábitos de vida, eu fiquei lembrando quando eu descobri, agora eu estou fazendo um tratamento para coluna, então não estou podendo muito, mas quando eu descobri a corrida. E foi uma transformação na minha relação com a ansiedade. Então, hoje eu substituí pela caminhada, funciona também, mas foi uma transformação na minha relação com a ansiedade, né? A atividade física tem um poder muito grande, né? Para ansiedade e depressão. O sol, para mim, foi um negócio também, assim, a vitamina D como um todo, mas assim, o sair para tomar sol e caminhar e correr foi uma coisa que virou um aliado que eu não esperava. Não. Atividade física aeróbica, ela já se comprovou ser eficaz, muito eficaz em transtornos depressivos e também na ansiedade, né? Veja, quando você está com o teu sistema de resposta à ameaça, você está se sentindo ameaçado, né? Você está se sentindo em situação de lutar ou fugir, né? Você está trancado. O fato de você fazer uma atividade física, primeiro, devolve o controle da tua vida, né? Então você é dono do teu momento, você é dono do teu passo, você é dono do que está acontecendo. Segundo, você vai respirar de uma maneira mais controlada. Uma das grandes causas da depressão é respirar errado, né? As pessoas não percebem e vão perdendo o controle da respiração durante o dia. E, além disso, o aumento do fluxo sanguíneo, a melhora da oxigenação dos tecidos, inclusive do cérebro, melhoram os estados de ansiedade e depressão. E aí, principalmente nos casos de depressão, a pessoa fala, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não tenho ânimo. Vai sem ânimo. Primeiro faz sem vontade nenhuma e espera vir o ânimo em seguida. Não espere vir o ânimo para praticar atividade física.
começa a fazer atividade física, que a anima. consequência vai ser aumento do ânimo. Toma cuidado com esse causa e consequência, que é bem interessante. Faz primeiro e depois o ânimo vem. Vou fazer mais uma pergunta aqui, doutor. O que a gente come afeta a nossa saúde mental também? Tenha dúvida. Come uma feijoada pesada, para você ver como você fica sonolento. Come uma saladinha com um frango grelhado, um peixe grelhado, para ver como você tem mais ânimo e disposição, né? Come um monte de doce para ver como você não tem um ânimo inicialmente e depois cai. O doce ele vicia, o açúcar vicia, né? Ele dá um pico de glicose e depois ele cai. Afeta muito, né? De rotina eu faço um teste de glicose, porque assim, muitos pacientes que têm transtorno de ansiedade, eles têm quedas de glicose durante o dia, né? E o nosso cérebro ele não tem reserva de glicose. Ele tem mais ou menos, o nosso cérebro tem mais ou menos 2 a 3% da massa corporal total, mas consome 20% da energia do corpo. E sem reserva nenhuma, não é como um músculo. O músculo você está correndo, ele tem reserva. O cérebro não tem. Então, assim, quem tem transtorno, principalmente quem tem transtorno emocional, não deve ficar de maneira alguma muito tempo sem comer, né? Então, a segunda dica aqui, eu não vou falar para esquecer tudo que eu já falei para esquecer, não esquecer, as pessoas vão ficar confusas, tá? Mas assim, uma dica bem bacana e bem importante é nunca fique muito tempo sem comer. Pessoas, principalmente que sofrem de ansiedade, pioram demais se ficarem em jejum prolongado. Então assim, antes de dormir, come um biscoitinho com um chazinho, acordou, já vai comer alguma coisa. Banana é maravilhoso, banana com aveia. Poxa, que bom. Uma coisa barata, banana com aveia, né? À noite um chazinho com biscoitinho. E assim, entre o café da manhã e o almoço, come alguma coisa. É uma barrinha, é um pouquinho de uva passa, né? Um pedacinho de queijo, se gostar, enfim. Por quê? Porque o cérebro não tem reserva. Então assim, e o cérebro não tem como falar para você, olha, levanta e vai caçar uma zebra, que era o que se fazia, né, no tempo lá da savana africana. Ele vai te deixar ansioso, ele vai te deixar inquieto, irritado. Então, grande parte das pessoas que têm ansiedade, inquietação, irritabilidade, tem isso porque o sistema de resposta a ameaças está sendo estimulado por não ter comida, né? Então, assim, é fundamental. Aí vem a segunda parte. Vou comer o quê? Olha, em resumo, vira natureba. Procura comer a comida mais saudável que você conseguir, né? Para poder manter um cérebro bem alimentado, bem nutrido e não deixar a glicose cair, Léo. Tem que ficar de olho mesmo. Legal. Bom, pergunta da Clara aqui pra gente. É verdade que certas bebidas ajudam a amenizar os sintomas de ansiedade? Não tenha dúvida. Então, assim, não sei se é bebida alcoólica que você está falando. Não vai tomar uísque para ficar mais calmo, né? Não é para fazer isso, né? Agora, assim, existe uma certa discussão, mas um pouquinho de álcool, pouquinho que eu digo é um cálice de vinho e tomado lentamente. A velocidade da ingestão da bebida alcoólica é muito importante. Claro, se você tem problema com o alcoolismo, esquece, não é para tomar. Se você está tomando medicação psiquiátrica, fala antes com o seu médico, né? Não é para também tomar. Agora, no final de semana, tomar um cálice de vinho e assim, meia hora, 1 hora para tomar o cálice, bebericando, degustando, né, aquilo, é bom, né? Dá uma relaxada. Existem outras bebidas não alcoólicas que também são maravilhosas, né? A teanina, que tá no chá verde, por exemplo, é maravilhosa, né? Ele ajuda bem no organismo, ajuda na ansiedade. Mesmo tendo cafeína no chá verde, não é um problema? Não. A teanina, que é do chá verde. Tá. Né? Você tomando, existem apresentações de chá verde que não tem cafeína. Né? Mas se você quer com cafeína, toma de manhã. Ela já dá uma energizada legal. Agora, camomila, hortelã, esses chás tradicionais, né? Essas infusões, na verdade não é chá, né? São infusões. Tradicionais que se usam para ansiedade, olha, tenta, por que não, né? O ansioso tem que evitar o café? Assim, cafeína é o ó, né? Para quem é ansioso. Então assim, quer tomar um café? Toma. Até uns 3 por dia e no máximo até as 4 da tarde. Depois disso vai gerar insônia, uma grande causa de insônia. Depois reclama do coitado do remédio. O cara se entope de café e acha que a culpa é do remédio que não está funcionando. Não dá, né? Não vai funcionar. Assim, nós não temos o hábito no Brasil de tomar chá. Não tem esse hábito. Chá é muito bom. Então, assim, intercala o ritual do cafezinho. Agora vamos tomar um cafezinho com o ritual do chazinho. Toma uma xícara de chazinho, né?
eu costumo sugerir, eu tenho clientes empresários que colocaram no bule lá, na garrafa térmica, onde a pessoa toma cafezinho, chá de erva cidreira, que foi plantado no mesmo local, né? Até o pessoal cuida das plantas como um ritual bem bacana. Porque o café tem muito ritual, né? E é um prêmio, né? Você tá cansadão e tal, fala, vou tomar um café. Vou tomar um café, né? Vou tomar um chá. É um novo ritual que você pode colocar na sua vida e bem mais saudável, né? Principalmente para quem tem ansiedade. Vai me dar sono, não dá nada, isso é besteira, tá? Isso é bobagem. E tem a possibilidade do descafeinado também. Tem a possibilidade do descafeinado. Você pode tomar um café descafeinado que também substitui bem. O café é muito de ritual. Então, assim, tenta substituir nesse ritual o café por descafeinado para quem sofre de ansiedade e colocar chás. E lembrando que cafeína não tem só em café. Tem várias bebidas, todas as colas, né, as bebidas de cola, elas têm excesso de cafeína. Que você não deve tomar por várias razões, não é só por essa, por favor, né? Eu tenho atendi recente, né, uma paciente com transtorno de ansiedade, e ela não melhorava. Ela estava reclamando do meu tratamento, que o remédio não funcionava. Eu falei, eu sinto muito incompetente, porque isso aqui não é tanto assim. O que está acontecendo, não sei o que tem e tal. Aí que ela comentou que ela estava com um pouco de queimação, porque ela tomou muito refrigerante de cola, né? Numa determinada circunstância. Eu falei, quanto você está tomando desse refri por dia? Uns 6 litros, mais ou menos. Né? Cara, não dá. É intoxicação cafeínica. Isso é um diagnóstico. Intoxicação cafeínica. Que arrebenta o estado de ansiedade. Né? Não dá. Então, assim, reduzir a quantidade de cafeína, que inclui o café e as bebidas cafeinadas. Olha, se essa paciente do doutor, por acaso, estiver nos assistindo, por favor, tem conteúdos aqui na Jolivie que ensinam a fazer bebidas ótimas, aqui no canal, de graça, bebidas ótimas, deliciosas, super saudáveis para substituir essa. Por favor, por favor. Pode esquecer tudo que a gente falou, não, esquece não, mas se você já é paciente do doutor, você pode até esquecer tudo que a gente falou agora, mas vai nos outros vídeos do canal, procura isso que é importante. Ô doutor, bom, acho que dificilmente quem nos acompanhou até aqui não tem ou não passou por algum episódio, né, de ansiedade e depressão, que foi o assunto de hoje. Mas certamente quem não tem, conhece alguém que tem. E aí a minha última pergunta dessa conversa é: como que a gente que conhece alguém que tem, um parente, um familiar, tem que agir? Porque eu acho que muitas vezes a gente tentando ajudar piora tudo, né? Então, o que você faz e o que você não faz? Vamos começar pelo que não faz. Não dê bons conselhos. Aquele conselho de senso comum, de comadre, é um horror, tá? Não, você tem que se acalmar. Se fosse fácil, entendeu? Fica quieto. Não, você tem que tentar ser mais otimista com a vida. Você não tem motivo para ter essa tristeza. Mas por que você está chorando desse jeito? Ou por que você não... Para, fica quieto. Se não sabe o que falar, fala, eu não sei o que falar. Não tem problema nenhum, tá? Agora, o que é que você pode falar? Tamo junto. Né? Você tem um problema, você tem um transtorno emocional, a gente não pode ter preconceito com isso e você deve buscar auxílio especializado e eu vou, dentro dos meus recursos, procurar te ajudar nesse processo. Estamos juntos para enfrentar isso. Tá? Agora, porque cada vez que você falar, tenta ficar mais alegre, tenta se acalmar, não sei o que, você está chamando a pessoa de incompetente. E primeiro que ela já cansou de ouvir isso, ela está cansada de saber isso. Está chovendo no molhado. Então, na verdade, você está resolvendo o seu problema, que é quase falar assim para o pessoal, não me enche, cara, eu já tenho meus problemas, você ainda vem com os teus. Então, seja honesto, fala, não me enche. É mais honesto do que ficar falando para a pessoa se acalmar desse tipo, né? Agora, se você quer realmente ajudar, estamos juntos, vamos buscar ajuda. Sempre lembrando que qualquer mudança de comportamento, ele não é uma reta assim, né? O tratamento ele não é uma reta, ele é como se fosse uma serra, né? Um sobe e desce. Então vai ter momentos de caída, mas ele nunca é como o do momento inicial. Então a progressão não é uma reta constante, mas ela é uma flutuação, às vezes é um desenho de uma espiral, por exemplo, em que tem caídas, mas nunca são como do momento inicial e está sempre indo em direção a mais qualidade de vida e a mais saúde. Tá aí, Dr. Ciro Massi, psiquiatra, nosso colunista no portal Infovital. Doutor, muito obrigado.
Doutor, tem lá o site também do doutor, né? www.ciromassi. Não, Ciro Massi não, é Massi. Massi. M de Maria, ASCI.com.br. É um portal, tem bastante coisa lá para você se divertir. E eu espero ser útil. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Saúde. Gente, bom, a Paola, a Marizenha, a Júlia, a Mirella, o Gustavo, o Romer, toda a galera que participa aqui do nosso programa, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui. O Primeira Dose é também uma newsletter que, olha, tem o link aqui embaixo, você pode clicar e assinar para receber, eu que faço e mando no seu e-mail toda sexta-feira aí com mais dicas sobre saúde, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.